hoje, onde nós vamos falar sobre mainframe. Alguém poderia me perguntar, mas que termo esse, professor? O que ele faz? Qual é a importância dele nas provas? Observa como é muito importante, já que mainframe pode ser considerado um computador de grande porte. Isto é, um computador que pode ocupar salas inteiras, salas-cofre, com controle de umidade, controle de temperatura, e eles são utilizados para o processamento de um grande volume de dados. Esse é o objetivo de um mainframe, ser um computador de grande porte e ofertar uma capacidade muito grande para processar um grande volume de dados de forma simultânea. Então eles têm alta capacidade de armazenamento de dados, além de uma capacidade fantástica para processar um grande volume de dados, também tem capacidade grande de armazenar esses dados. Bem, é importante saber que a própria memória de um mainframe também é muito maior do que a dos computadores pessoais. Então, se a gente imaginar um computador pessoal, tem uma capacidade de memória X e o mainframe vai ter uma capacidade de memória, vamos supor, 100x, 100 vezes mais do que o outro. Isso, claro, depende de cada mainframe, mas é isso, alta capacidade de memória também. Eles são capazes de oferecer, basicamente, serviços de processamento, então, de alto desempenho a múltiplos usuários com acesso simultâneo, que é a grande vantagem de um mainframe quando é ofertado numa determinada empresa, numa determinada organização, porque é claro que ele não é um computador para uso pessoal, é um computador para usar em grandes empresas, em grandes organizações, porque querem ofertar essa alta capacidade, esse alto desempenho no processamento de dados para múltiplos usuários, para muitos usuários que estão usando simultaneamente aquele sistema. Bem, quando a gente fala sobre a operação de um mainframe, como é que a gente pode medir o quão rápido, o quão é bom o desempenho de um mainframe, nós costumamos medir isso em MIPS, que significa milhões de instruções por segundo. Então é comum usar como medida desse desempenho incrível de um mainframe, repetindo o que a gente chama de MIPS. MIPS significa, então, milhões de instruções por segundo. Aqui vocês veem nessa imagem, pessoal, um mainframe da empresa IBM, que é uma das maiores fabricantes de mainframes, desses computadores de grande porte. Aqui ele está fechadinho e aqui é uma imagem dele aberto, só para a gente ter uma ideia do tamanho de um módulo de mainframe. Às vezes as empresas têm vários módulos de mainframe, esse é um exemplo de módulo. Olha a diferença que é ele, então, se comparado a um computador de uso pessoal, realmente um computador de grande porte. Pois bem, vamos ver isso em questões de prova de concurso, que é sempre o que nos interessa. Então acompanha primeiro essa questão, que é até bem objetiva, diz assim: mainframe é um tipo de computador de grande porte capaz de oferecer serviços de processamento a múltiplos usuários. Perfeito, né? Sempre que citar mainframe, tem que citar ele como um computador de grande porte. Isso é o fundamento de um mainframe. E, obviamente, já que ele é de grande porte, ele oferta serviço de processamento a múltiplos usuários, sem dúvida nenhuma. Vamos para uma outra questão sobre isso. Vem comigo e acompanha a leitura. A próxima questão diz: é um tipo de computador de grande porte que se destaca por ter alto poder de processamento e muita capacidade de memória. Controla atividades com grande volume de dados, sendo de custo bastante elevado. Perfeito, né? Porque ele é muito caro. Opera em MIPS, milhões de instruções por segundo. O tipo de computador descrito é conhecido como... Aí matou a charada. Disse que era de grande porte, disse que tem alto poder de processamento, muita capacidade de memória, e ainda fala ali no final sobre operar em MIPS, em milhões de instruções por segundo. Então estamos falando aí do mainframe, esse computador de grande porte. Não era Ultrabook. Ultrabook é um tipo de notebook de alta capacidade, não era laptop, que é um notebook também. Notebook é o próprio notebook, e desktop é um computador pessoal de mesa. Nesse caso aqui, computador de grande porte, o mainframe da nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, mais questões sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura da próxima questão, que diz assim: o mainframe é considerado como o menor computador para uso em escritórios. Seu tamanho é cerca de 5 vezes menor que um microcomputador do tipo PC, Personal Computer.
certo ou errado? Aí virou brincadeira, né, pessoal? Dizer que o mainframe é considerado como o menor computador para uso em escritórios, completamente errado, porque mainframe é justamente o contrário disso. Mainframe é um computador de grande porte, que ainda diz ali, ó, que é 5 vezes menor que um computador do tipo PC, um computador pessoal. Não, pessoal, claro que vai depender, essa quantidade de vezes que ele é maior, vai depender de cada mainframe, mas pode ter mainframe com 1000 vezes a capacidade de um computador de uso pessoal, um vai ser 100 vezes mais, aí depende de cada mainframe, né? Mas dizer que é de pequeno porte está completamente errado, ele é de grande porte, é muitas vezes maior do que um PC, do que um computador de uso pessoal, principalmente quando a gente fala em desempenho, em capacidade de armazenamento, em capacidade de processamento, principalmente, né? Marcamos aqui então como errado essa. Vamos lá para mais uma questão. Vem comigo e acompanha a leitura. A questão diz: a respeito de conceitos básicos relacionados à informática e dos modos de utilização das tecnologias de informação, julgue os itens que se seguem. Os mainframes, computadores com alta capacidade de armazenamento de dados, têm baixa capacidade de memória, não sendo indicado para o acesso simultâneo de diversos usuários. Certo ou errado? Pessoal, aqui é uma pegadinha, porque eles começam bem e terminam mal. Quer ver? Ó? Começou dizendo, os mainframes, computadores com alta capacidade de armazenamento de dados. Até aí está correto, porque mainframe é computador de grande porte, então tem alta capacidade de armazenamento de dados. Aí depois diz, tem baixa capacidade de memória. Errado, tem alta capacidade de memória. E ainda diz no final ali, não sendo indicados para o acesso simultâneo de diversos usuários. Tá errado, pessoal. O mainframe foi criado para dar suporte a múltiplos usuários que precisam de um alto poder de processamento, uma alta capacidade de memória e armazenamento. Então é o oposto dessa parte final. O mainframe foi justamente criado para dar suporte a múltiplos usuários. Por isso, claro, vamos marcar essa aqui como errado.